Fala meus amigos e minhas amigas desse Brasil, começando mais um vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a visita do Lula ao Japão. Lula que está viajando aí o mundo inteiro, né? E essa semana, né, chegou, acredito que foi ontem, chegou no Japão e agora mesmo no Japão Lula se encontra com Anthony Albanese. E nós vamos falar a respeito disso, vamos falar quais será aí as próximas cenas, né, deste capítulo. O que será que Lula vai falar, né, no Japão? Será que vai surgir alguma cena épica, né? A cada país que o Lula passa, todos nós assistimos e vemos o que ele vem falando a respeito do povo brasileiro, a respeito aí da sua opinião de quem realmente ele é. Deixe seu comentário aqui embaixo também para nos ajudar. Curta, compartilhe e vamos lá, né? Vamos jogar aqui na tela. Aqui pelo Google temos as manchetes de hoje. No G1 eles publicaram aqui o seguinte: no Japão, para o G7, Lula se encontra com Anthony Albanese, primeiro-ministro australiano. Presidente da República está hospedado em Hiroshima para o retorno à cúpula como convidado, marcado para este domingo. Então, o Lula vai se encontrar aí com os países do G7. Tá? Já no G7 estão representados aí, para quem não sabe, os países aí mais industrializados aí do mundo. Então, dentre eles tem Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, além da União Europeia. Então, o Lula está lá, na verdade, como um convidado, né? Presidente da República está hospedado em Hiroshima e é o seguinte, segundo diz a matéria aqui, o presidente Lula já realizou um primeiro encontro aí bilateral em sua viagem ao Japão, aonde chegou na noite desta quarta-feira para a cúpula do G7. Ele se encontrou na tarde desta sexta-feira, pelo horário local, o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, às 16 horas e 45 minutos, horário de Brasília, no caso ontem, né? Aliás, 4 horas e 45 minutos aqui, horário de Brasília. Então hoje, 4 horas da manhã, era 4 horas da tarde lá de sexta-feira, ao qual era o horário que o Lula estava se encontrando aí com o primeiro-ministro da Austrália. Lula se pronunciou nas redes sociais após o encontro com o Albanese. Ele revelou que o assunto da reunião foi a ampliação das relações entre Brasil e Austrália. Ainda os dois falaram também sobre futebol feminino, né? E o presidente da República foi convidado pelo primeiro-ministro australiano para visitar a Austrália. Acredito que o Lula não vai perder esta oportunidade, né? Segundo diz a matéria aqui ainda, Lula se pronunciou nas redes e tudo mais, e aí o primeiro-ministro australiano também comemorou o encontro nas redes sociais, parabenizou o Brasil por presidir o G20 em 2024 e diz o seguinte: foi incrível encontrar com o presidente Lula pela primeira vez, sexta-feira, parabenizá-lo pessoalmente pelo fato do Brasil presidir o G20 em 2024. É o primeiro encontro do presidente da República no Japão e o único desta sexta. Ele está no país aí como convidado da cúpula do G7. Então, e quem vai estar presente, né, nessa cúpula aí? O que será que vai surgir disso tudo aí, né? Eu acredito que o Albanese, né, da Austrália, realmente, se ele está falando tão bem do Lula, né, então você já sabe quem realmente, quais são realmente aí as visões desse primeiro-ministro aí, né? Infelizmente, né, sinto muito pelos australianos, né? E diz aqui o seguinte:
É o primeiro encontro mundial em solo asiático que terá a presença do presidente ucraniano, o Vladimir Zelensky, né? O Vladimir que, ele está há mais de um ano, né, em guerra com a Rússia e olha só, a gente só vê realmente ele viajando o mundo inteiro e quem está sofrendo mesmo é o povo dele que está lá na guerra, né? Está lá naquele inferno, né? Ao qual muitas das pessoas, né, muitas famílias já se foram por questões que são entre uma pessoa e outra, né? Então eu acredito que é uma perca muito grande e vemos que o Zelensky realmente não para no seu país, né? O cara simplesmente viaja, minha opinião, né? Eu acho que ele fica viajando o mundo inteiro tentando fazer aliança, tentando trazer países para a guerra que é dele, né? Que ele veio provocando e que ninguém tem culpa disso. Olha só, eu que achei inclusive que iria já termos o fim há poucos dias e olha só, olha, passando de mais de um ano, olha só a extensão de tanto prejuízo causado a uma sociedade, né? E aqui diz o seguinte, na matéria, a guerra da Ucrânia será o principal assunto aí da cúpula do G7. Então, imagino o que possa se surgir aí nessa reunião, né, meus amigos? O Brasil tem uma postura de neutralidade no conflito, diz a matéria aqui do G1. Porém, eu já acredito que eu vejo, segundo os pronunciamentos do Lula, o Brasil já está tendo um posicionamento diferente ao qual Bolsonaro fazia, né? Nos pronunciamentos de Bolsonaro nós vemos claramente a intenção de Bolsonaro que era simplesmente manter a neutralidade e buscar interesses que provinham de benefícios para o povo, né? Para a sociedade. Quem se lembra do Bolsonaro quando visitou a Rússia há poucos dias de eles iniciarem a guerra contra a Ucrânia e o Bolsonaro foi lá na Rússia, né? Foi negociar aí fertilizantes para o agronegócio, para a agricultura. E eu percebi que logo em seguida começaram a guerra, mas nos pronunciamentos de Bolsonaro simplesmente ele adotava uma postura de neutralidade e deixava claro que não queria se meter em guerras, né? E neste governo do Lula, nós já vemos, né, várias e várias vezes o Lula adotando uma postura ou em favor da Ucrânia, depois ele muda, né? Vocês viram o pronunciamento do Lula lá na China. Jornalistas questionando ele em Portugal. Então o Lula vem cambaleando entre uma corda bamba e talvez isso possa sim ser prejudicial. Eu acredito que esta ida do Lula ao Japão possa ser perigosíssima se o Lula não saber lidar com a pressão de Zelensky, que com certeza Zelensky vai querer ao máximo pressionar aí o Lula a tentar adotar uma postura mais rígida, uma postura mais um pouquinho mais ácida, né? E isso pode com certeza prejudicar a relação do Brasil com a Rússia, que é uma excelente parceira comercial do Brasil. E neste governo vem adotando posturas completamente diferentes aí perante a esta ocasião. E aqui o G1 diz que o Brasil tem uma postura de neutralidade, o que eu já discordo neste governo do Lula. Bom, então temos que aguardar, vamos ver a cena dos próximos capítulos, meus amigos. Eu quero saber também a sua opinião, deixa aqui nos comentários aqui qual é a sua opinião, o que vocês aí pensam a respeito da ida do Lula lá no Japão, essas viagens que o Lula vem fazendo pelo mundo todo, né? Seus pronunciamentos, você acredita que isso é bom para o Brasil?
O que vocês acreditam que vai acontecer nessa reunião ao qual Lula foi convidado, né? Será que o Zelensky vai tentar pressionar aí o Lula a adotar uma postura mais forte perante isso que vem acontecendo? Quero saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários, se inscreva no canal, compartilhe e até o próximo vídeo.